Boa noite, paz. É muito bom estar aqui presente para louvar e bendizer o nome do Senhor por meio da pregação da palavra. E é muito bom ter a presença de cada um de vocês. Eu gosto sempre de dizer que cada um dos que veio aqui não veio por conta de sua própria vontade, não veio porque desejou estar aqui, mas veio porque o Senhor os trouxe até aqui. Foi da vontade do Senhor que vocês estivessem aqui para ouvir a palavra do Senhor. E que venhamos orar por aqueles que faltaram, para que venham participar juntamente conosco, pois essa é a comunhão da igreja. No último culto, foi o Andrei que pregou no último culto. E eu, infelizmente, não pude estar aqui presente, mas estou hoje, graças a Deus. E eu vi a pregação dele por meio do YouTube. Nós temos a graça, o privilégio que os antigos não tinham, de ter as pregações armazenadas em vídeo, né? Então, caso você tenha faltado na última pregação, tem lá no nosso YouTube, Igreja Batista Boas Novas, a pregação do Andrei, que foi inclusive muito boa. Eu sou o primeiro a desenvolver o tema. No culto passado, o Andrei ele trouxe uma introdução acerca do tema, mas hoje eu vou iniciar desenvolvendo esse tema. E nos próximos cultos, vão ter outras pessoas também, pessoas que são melhores do que eu, pessoas mais inteligentes que eu. Então, vem gente boa aí para contribuir com a palavra do Senhor conosco. E o tema anual da nossa igreja, prepare-se, Jesus está voltando. O tema da nossa pregação e esse tema que os jovens estarão pregando durante os sábados, tudo voltado a esse tema anual da nossa igreja, que Jesus está voltando e que precisamos estar preparados para a sua volta. Estou abrindo aqui a minha Bíblia, no texto de Mateus, no capítulo 24, que é o texto que nós vamos trabalhar hoje, e foi o texto que o Andrei leu no culto passado. E eu também queria dizer uma coisa relacionada ao tema, Estamos falando sobre a volta de Jesus, estamos falando sobre acontecimentos futuros. Então, são acontecimentos que a gente estuda acerca da palavra, mas a gente não consegue esgotar esses assuntos. A gente não consegue trazer todas as respostas desses assuntos. Então, eu não vou me propor a trazer todas as respostas, porque ninguém da igreja em 2000 anos conseguiu, somente os apóstolos, e o que nos foi revelado é o que está aqui. E, claro, nenhum dos que vierem aqui também vão se propor a esgotar todas as dúvidas acerca do assunto. Nós vamos trazer soluções práticas em cima do tema, para que a gente possa aplicar em nossas vidas. Assim como o Andrei não trabalhou o capítulo inteiro no culto passado, eu também não vou trabalhar o capítulo inteiro. Vou trabalhar dos versículos 3 ao 8, mas eu quero que a gente leia desde o versículo 1. Vamos ler? Eu estou lendo na minha Bíblia na versão NVT. Quando Jesus saía Mateus capítulo 24, dos versículos 1 até o 8. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: "Estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra." Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: "Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos?" Jesus respondeu: "Não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: 'Eu sou Cristo', e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra nação e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo, e tudo isso será, porém,
apenas o começo das dores de parto. Eu também queria ler esse mesmo texto, em outra versão, que a gente leu na versão NVT, que é a versão comum utilizada durante os cultos, mas eu queria ler também esse mesmo texto numa versão um pouco mais antiga, que é a versão ARC, Almeida Revista e Corrigida. Aí na ARC eu vou ler dos versículos 3 a 8. Se quiser acompanhar no slide. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele a sós, dizendo: Dize-nos quando vai ser isso e qual o sinal da tua vinda e da consumação dos tempos. E Jesus respondeu: Atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: O Messias sou eu, e enganarão a muitos. A vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerra, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremoto em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Vamos abaixar nossas cabeças em reverência à palavra do Senhor e para orarmos para que o Senhor venha nos iluminar com a sua santa palavra. Santo Deus, querido Pai, louvamos a Ti, Senhor, porque aqui estamos juntos, reunidos como igreja, para aprendermos mais de Tua santa palavra, ó Deus. Que essa santa palavra venha entrar em nossos corações e nos mudar e nos moldar por completo. Afinal, somos criatura Sua, somos filhos Teus e somos vasos, ó Deus, vasos em que o Senhor pode quebrar e remodelá-los quantas vezes quiser. Quebra-nos, nos molda conforme a Tua preciosa vontade. Ó Deus, assim como era na fé dos antigos, cremos em Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. É nisso que nós acreditamos, que Jesus morreu, mas ressuscitou, e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Que venhamos nos preparar para a volta dele, e que esse seja um dia de grande alegria para nós. Nós sabemos, ó Deus, que será um terrível dia para outras pessoas. Que venhamos pregar o Evangelho, para que cada vez mais pessoas tenham conhecimento desse Evangelho e venham ser salvas por meio dele. E que venham se alegrar juntamente conosco por conta de tua volta. Em nome de Jesus, amém. Agora, trabalhando em cima do texto, a gente vê lá no versículo 3, mais tarde Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: Diga-nos quando isso tudo vai acontecer. Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? A gente viu nos versículos 1 e 2 que os discípulos estavam mostrando as construções de Jerusalém para Jesus, mostrando quão belas eram aquelas construções. E Jesus disse que não restaria pedra sobre pedra do que estava lá. E aí a gente vê aqui no versículo 3 que diz, mais tarde, né? Lá na outra versão, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, que também vai trazer, né, que ele já estava no Monte das Oliveiras, né? Então, mais tarde, no Monte das Oliveiras, a gente dá para entender que as coisas não ocorreram uma imediatamente à outra, né? Então, Jesus falou que não restaria pedra sobre pedra, e mais tarde, talvez algumas horas depois, quando eles já estavam no Monte das Oliveiras, os discípulos decidiram perguntar para Jesus. E por que eles estavam lá? Era comum que Jesus levasse os seus discípulos, principalmente os 12, para o Monte das Oliveiras. É inclusive no Monte das Oliveiras onde Judas entrega Jesus para ser crucificado, porque era como se fosse o lugar secreto deles. Somente Jesus e os 12 sabiam desse lugar.
Por isso que Judas leva as pessoas para entregar Jesus ali. Então, ali era um momento em que Jesus tratava de assuntos mais particulares com os discípulos. A gente vê durante todos os outros capítulos de Mateus, Jesus tratando de assuntos muito abrangentes, trazendo parábolas, o Sermão do Monte e entre outras coisas. Mas o que era de mais particular, que somente os 12 discípulos podiam saber, Jesus tratava no Monte das Oliveiras. E ali os discípulos viram que aquele era o momento perfeito para perguntar para Jesus quais seriam os sinais do fim dos tempos. A gente viu na pregação anterior do Andrei que o Andrei ele tinha muita curiosidade sobre como era o inferno, como seria o sinal do fim dos tempos. E a gente vê que era a mesma coisa com os discípulos. Os discípulos também tinham essa curiosidade, porque na época deles existia muita escritura acerca do que aconteceria no fim dos tempos, no Apocalipse. Então eles tinham muitas dúvidas. A gente já tem o próprio Antigo Testamento, então vai ter coisas como no livro de Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, coisas tratando acerca do fim dos tempos. Mas além desses livros da Bíblia que tratam sobre o fim dos tempos, a gente vai ter também livros fora da Bíblia, que apesar de não serem inspiração divina, não serem inspirados por Deus, não serem revelação de Deus ao seu povo, eles eram livros que moldavam a cultura dos judeus na época. Eu vou citar aqui os livros, somente para que vocês tenham um pouco de ideia, mais ou menos, do que os discípulos, o que os judeus naquela época consumiam. Eles liam, provavelmente aquilo estava enraizado dentro da cultura deles. O Apocalipse de Enoque, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Elias, Apocalipse de Moisés. Então a gente vê vários apocalipses aqui. Era leitura corrente no meio judaico. Mas, mais uma vez, deixando bem claro, esses livros não são inspirados por Deus, não estão na Bíblia. Inclusive, eu nem recomendo a leitura desses livros. É só mesmo para que a gente tenha uma ideia de como que era a cultura dos judeus naquela época. E também, naquela época, havia um grupo chamado os essênios. Os essênios, eles eram homens parecidos com João Batista. E eles se isolavam no deserto. E eles pregavam muito acerca do fim dos tempos. Então, a gente vê que esse assunto era um assunto recorrente no meio do povo daquela época. Então, eles acham perfeito esse momento para perguntar para Jesus, tirar suas dúvidas. Eles sabem que Jesus é a própria verdade, o detentor da verdade. Então, no meio de tantas coisas, no meio de tantas obras, tem Jesus para esclarecer todas as dúvidas dos discípulos. E da mesma forma deve ser conosco. Devemos esclarecer as nossas dúvidas com o Senhor. E o que o Senhor nos disponibilizou para isso? Nos disponibilizou a Bíblia e levantou pessoas, apóstolos, mestres, para nos explicar, nos fazer entender melhor o que está escrito na Bíblia. E isso acaba virando também um chamado à comunidade. Devemos estar juntos para aprendermos sobre a Bíblia, né? Porque às vezes a gente lê sozinho, mas nem sempre nós entendemos tudo o que está escrito. Por isso que precisamos de outras pessoas também para que nos ensinem, para que nos faça estar mais fácil entender a Bíblia. Continuando, nos versículos 4 ao 5, Jesus respondeu: Não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Isso, aí Jesus diz para os discípulos não serem enganados. Jesus traz uma exortação para os discípulos, não deixe que ninguém os engane. Numa versão mais antiga, na RC, por exemplo, vai dizer, atenção para que ninguém vos engane. Então, vai trazendo esse mesmo sentido, né? Que ninguém nos engane. E isso é uma exortação de Jesus. Jesus traz o primeiro ponto que Jesus vai trazer é para que nós não sejamos enganados por ninguém. E é justamente sobre isso que a gente estava tratando, né? Que os discípulos, eles
por conta da cultura judaica, eles tinham livros que eles liam a mais, que eles logicamente não consideravam inspirados, mas que influenciavam no pensamento deles acerca do Apocalipse. E Jesus traz uma exortação para que ninguém os engane. E essa é uma exortação que está ao longo de toda a Escritura. Se a gente lê no Antigo Testamento, a gente vai ver Deus falando para que ninguém os engane. Se a gente vê no Novo Testamento, a gente vai ver orientações para que ninguém nos engane. E eu vou trazer aqui algumas citações do Novo Testamento que vão falar sobre os apóstolos orientando a igreja, exortando a igreja para que ninguém os engane. Aí eu vou ler primeiro vou ler o versículo e depois vou dizer onde que ele está. Mas, se vocês quiserem, não precisa abrir. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5:6. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Colossenses 2:4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. E os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3:13. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Tiago 1:22. E estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. 1 João 2:26. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então a gente vê ao longo de toda a escritura do Novo Testamento orientações dos apóstolos para que ninguém nos engane. Então isso é algo sério que Jesus trata. É a primeira coisa que ele vai falar acerca do sinal dos tempos, sobre pessoas que enganam a igreja. E como nós não seremos enganados pela igreja? Ou como a igreja não será enganada por esses falsos profetas? Isso a gente vê que era uma preocupação não somente dos apóstolos, mas também era uma preocupação muito forte na igreja primitiva. A igreja do primeiro século tinha um livro escrito, um livro chamado Didaquê. Esse livro também não é um livro inspirado por Deus, mas ele é um livro muito útil para o nosso crescimento como cristãos, porque ele foi escrito no primeiro século e às vezes ele foi escrito até antes de alguns livros do Novo Testamento. Ele é um livro que os cristãos do primeiro século escreveram, trazendo basicamente um resumo da doutrina apostólica naquela época, porque não tinha o Novo Testamento totalmente escrito. Então eles escreveram o que os apóstolos pregavam naquela época. Inclusive eu recomendo a leitura desse, porque ele contém ensinamentos muito bons para a nossa fé. E é basicamente aquilo, eles trabalham aquilo que já está escrito na palavra. E essa preocupação sobre nós não sermos enganados é uma preocupação de Cristo, é uma preocupação dos apóstolos, é uma preocupação dos primeiros cristãos e deve ser uma preocupação nossa também. Nós devemos nos preocuparmos para que pessoas em nosso meio não sejam enganadas e para que nós mesmos não sejamos enganados. E como não seremos enganados, né? Essa é a pergunta que vem em seguida. Porque tem a exortação para não sermos enganados, e aí vem a pergunta de como que não seremos. E a resposta, às vezes, é mais simples do que pensamos. É o básico arroz com feijão. E o que é o arroz com feijão para nós? Oração e leitura da palavra. E é aquilo que nós muitas vezes mais negligenciamos. Nós negligenciamos a oração, negligenciamos a leitura da palavra, não praticamos nenhum dos dois e depois não queremos ser enganados. Devemos nos lembrar que o inimigo de nossas almas, diabo, o Satanás, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão a quem possa tragar. E como o próprio Cristo disse, ele é o pai da mentira e mentiu desde o início.
Se ele conseguiu enganar até mesmo os anjos, que são mais sábios e mais inteligentes que nós, quem dirá a nós? Se não estivermos preparados, seremos enganados. Obrigado, Otávio. E isso traz um momento de reflexão para as nossas vidas. Como que anda a nossa vida de leitura da palavra? Como que anda a nossa vida de oração? Quantas vezes nós fazemos jejum? Tem gente que nunca fez jejum, né? Eu, por exemplo, já tenho um tempinho que não faço jejum e tenho que voltar a fazer, porque é muito importante para a nossa fé. O Senhor, a Bíblia nos traz instruções sobre essa questão. Jesus, no Sermão do Monte, ele vai tratar sobre o jejum, e o jejum ele vem sempre junto com oração. Não nos alimentamos de comida, mas nos alimentamos de oração. E o que Jesus Cristo disse em João 6? Que a sua carne é verdadeira comida e seu sangue é verdadeira bebida. Quando estamos em oração, nos alimentamos do próprio Cristo, o pão vivo que desceu dos céus. E diariamente criamos desculpas para que a gente não ore e nem leia a palavra. Uma das nossas desculpas é: eu não tenho tempo, eu não entendo o que leio, eu não gosto e eu não quero, né? Às vezes essas desculpas elas se resumem a simplesmente não gosto e não quero. E é muito fácil a gente não criar essas mesmas desculpas para outras áreas das nossas vidas. Quando a gente precisa estudar para a faculdade, quando a gente precisa estudar para a escola, quando a gente precisa estudar para algum concurso, não existe essa desculpa de eu não tenho tempo. A gente mesmo sabe, nós sabemos que não existe essa desculpa para isso, que eu não tenho tempo. Você tem que fazer, pronto. Você tem que estudar. Quando é relacionado a treinar os nossos corpos na academia, sobre trabalhar, quando é coisas relacionadas ao nosso próprio entretenimento, nós sabemos que não existe essa desculpa de eu não tenho tempo. Porque nós temos tempo, nós temos que gerir o nosso tempo e colocar o Senhor dentro da nossa rotina. Afinal, o que Jesus Cristo disse no Sermão do Monte? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. E essa mesma lógica de sabermos que não existe essa desculpa de não ter tempo, que nós aplicamos para outras coisas, nós não aplicamos essa lógica para as coisas do Senhor. Devemos aplicar do mesmo modo, colocando essas coisas dentro da nossa vida, para que não sejamos enganados. Afinal, falsos cristos se levantarão em nosso meio, falsos profetas se levantarão em nosso meio. Devemos ser gratos e glorificar o Senhor pelo presente que Ele nos deu nessa igreja. Existem pessoas que o Senhor levantou aqui e vai levantar cada vez mais pessoas com o dom da palavra. São pessoas que pregam o evangelho puro e simples. E quantas igrejas não têm esse privilégio? Quantas pessoas, quantos leigos são enganados diariamente por essas pessoas? A gente sabe o quanto que isso acontece. Não somente em igrejas, vou utilizar esse termo, mas eu acho que ele não seria o melhor termo, fundo de quintal, mas também igrejas maiores, como os Testemunhas de Jeová, católicos e entre outros. Existem pessoas sendo enganadas lá fora. E nós devemos ser cumpridores do Evangelho, do ID, e trazer a verdade a essas pessoas, para que elas creiam. Afinal, nós não temos sido enganados aqui, porque o Senhor tem nos preservado. E para que sejamos preservados pelo Senhor, devemos também querer buscar o Senhor. E buscar em oração e leitura bíblica. Continuando no versículo 6 ao 8, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro.
Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores. O texto fala sobre guerras e rumores de guerra. Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que existem guerras. Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que existem guerras e rumores de guerra. E mesmo assim, a gente não vê o Senhor voltando diante de tantas guerras, diante de tantas atrocidades acontecendo. Mas sabe o que é que me parece? Que após Jesus Cristo ter dito isso, as guerras têm aumentado. Além das incontáveis guerras descritas no mundo antigo e no mundo medieval, como a queda do Império Romano, as guerras para a conquista de Jerusalém, as cruzadas, as guerras do impiedoso Vlad Drácula, e dentre muitas outras guerras, né? Vemos também guerras mais recentes, Primeira e Segunda Guerra Mundial, o conflito constante entre Israel e Palestina. Passa todos os dias nos nossos jornais, nas nossas redes sociais, o conflito entre Israel e Hamas. Israel, Hamas. Israel, palestinos. Israel, palestinos. Rússia e Ucrânia. O constante conflito entre os Estados Unidos, a Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e as constantes guerras frias. Houve uma guerra fria onde todo mundo pensou que iria acabar o mundo, porque com o aperto de um botão de um dos líderes mundiais, poderia ocorrer uma guerra nuclear e acabou tudo. E esses são os rumores de guerra que têm trazido pavor sobre essas pessoas. Sobre nós, muitas vezes, né? E Jesus fala para que, em meio a essas guerras e rumores, a gente não entre em pânico. Em meio a tantos conflitos, que a gente não entre em pânico. Porque isso aí não vai mostrar que o fim já está próximo, que o fim é amanhã, que o fim é daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, né? Mas isso está dizendo que é apenas o princípio das dores. Jesus Cristo disse que essas guerras seriam apenas o princípio das dores. Eu me lembro em 2020, quando iniciou 2020, antes de iniciar a pandemia, já estava tendo rumor de que tinha surgido um vírus chamado Covid-19, que estava na China, estava se espalhando, mas ainda não tinha chegado aqui no Brasil. E aí eu lembro que os Estados Unidos tinham matado um representante do Irã. E as pessoas estavam dizendo que poderia ser uma nova terceira guerra mundial. A gente sofreu a primeira, a gente sofreu a segunda e que provavelmente teria a terceira. E esse ano eu escutei novamente que poderia ocorrer a terceira guerra mundial. E todos os anos a gente vai escutar isso acontecendo. Guerras e rumores de guerra. E o que é necessário deixar claro é que nenhum de nós tem data para que o fim ocorra. Alguns tentam se levantar dizendo que já tem a data e em que ano que vai ocorrer, mas o próprio Cristo vai dizer aqui no capítulo 24 que nem os anjos, nem as pessoas, nem o Filho sabe o dia da sua volta, mas somente o Pai. Então, se nem o Filho, enquanto estava aqui na terra, sabia o dia de sua volta, quanto mais nós. Não cabe a nós dizer quando será o fim. Cabe a nós agir no meio desse fim. Agir como? Na pregação do Evangelho, o ID. Nós tivemos aqui agora há pouco uma campanha de pregação do Evangelho. E eu espero que isso cresça cada vez mais na nossa igreja, né? Trabalhamos acerca do ID. Fizemos um vídeo em que o pastor Marcelo e o pastor Cleito falaram de forma bela sobre o que é o ID do Senhor Jesus, né? Que venhamos cumprir esse ID para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Esse é o nosso papel, em meio a todo esse conflito, em meio a todas essas guerras, em meio a toda essa ansiedade que o mundo sofre. No culto passado,
O Andrei ele trouxe uma ótima reflexão acerca da Primeira e Segunda Guerra Mundial, acerca do Hitler como personagem, né? Como o suposto anticristo. O terreno estava perfeito ali. A gente estava vendo os judeus sendo perseguidos, um homem que se levantava contra os judeus, que queria tornar todo o planeta Terra em Alemanha. Então, a gente viu o que seria o retrato do fim dos tempos. E mesmo assim, o fim dos tempos não ocorreu. Porque não cabe a nós dizer quando que ele vai ocorrer. Eu achei muito interessante essa reflexão que ele trouxe e quis trazer novamente. Devemos nos preparar para a volta de Jesus. Prepare-se, Jesus está voltando. E como que nós levamos tudo isso na prática? A vítima de um assalto, se ela souber qual é a data e o horário que ela vai ser assaltada, ela pode se prevenir para que o assalto não ocorra. Foi o que Jesus nos contou, não foi? Que um morador de uma casa, se ele souber quando que o ladrão vier, ele vai se preparar para que o ladrão não consiga roubá-lo. E o mesmo pode acontecer conosco. Se nós soubermos o dia, vamos nos preparar, às vezes, até para impedir com que o apocalipse ocorra. Como diria a nossa Ivete Sangalo, né? Vamos machetar o apocalipse. Então, nós tentaremos até impedir algo que é impossível de impedir, que só Deus tem o controle sobre isso. Mas nós podemos nos preparar com santidade do Senhor. E você que está aqui sentado no banco, só o fato de você estar aqui presente, escutando a palavra do Senhor, na comunhão dos irmãos, já é também um modo de preparação. Preparação, primeiramente, tem que ser santidade. Ao longo de toda a Bíblia, a gente vai ver sobre santidade. Desde o Antigo Testamento, sejam santos como eu sou santo. Então, essa é a primeira forma, né, de nos prepararmos. Sejamos santos como o Senhor é santo. Oremos, leiamos a palavra, estejamos juntos. É o que estamos fazendo aqui. Estamos aqui escutando a palavra do Senhor. E por que estamos juntos escutando a palavra do Senhor? Porque, como eu disse antes, sozinhos nós não conseguimos. Sozinho você não vai conseguir entender tudo que a Bíblia tem para você. Por isso que não existe crente de quarto, que fica somente dentro de casa. Cristão de casa, que fica ele lá sozinho. Já escutei muitas vezes de pessoas dizendo: eu não vou à igreja, mas eu fico sempre em casa, lendo a Bíblia e fazendo as minhas orações. E isso não é o suficiente. Você não vai conseguir compreender tudo que Deus tem a te proporcionar, toda a graça que Deus tem a te proporcionar por meio de sua palavra. Afinal, Deus levantou mestres, Deus levantou apóstolos para isso. Pessoas para explicar a palavra do Senhor. Pessoas que foram moldadas pelo Senhor e, principalmente, moldadas por outras pessoas. Para que nós sejamos moldadas por elas e esse processo continue até a volta do Senhor. Para que nós possamos moldar outras pessoas. Possamos moldar a próxima geração. Aqueles que crerão. E é dessa forma que a igreja tem sobrevivido há mais de 2000 anos. Nada nos parou. Lembra daquela música? O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Nada disso é capaz de parar a igreja. O Império Romano, o império que foi o império mais poderoso que essa terra já viu, nem ele conseguiu parar a igreja. E no final das contas, foi convertido. Alguns, pelo menos, devem ter se convertido. Então, nem mesmo o Império Romano foi capaz de nos parar. E ele só não foi capaz de nos parar porque estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, estamos firmados no Senhor, estamos juntos em comunhão do Senhor. E com isso nada vai nos parar. O próprio Andrei disse: se cada um cuidar do outro,
ninguém vai deixar de ser cuidado. Por isso que estamos aqui. Não estamos aqui para o nosso bel prazer, porque somos bons ou porque aqui é muito legal. Mas estamos aqui para cuidar do outro. E se cada um cuidar do outro, ninguém vai deixar de receber cuidado. E sobre essa questão de leitura bíblica, eu acho até importante que a gente esteja junto nessa questão de leitura. Aqui na igreja nós temos a leitura anual da Bíblia. Todos os anos nós lemos a Bíblia por completo. E estar junto entre irmãos, um cobrando o outro a leitura, é algo muito importante. A internet, por exemplo, mais um dos privilégios da internet é que existem muitos planos de leitura bíblica que nos ajudam na leitura. E se você não conhece nenhum plano, se quiser conversar comigo após o culto para que a gente possa colocar um plano de leitura bíblica, né? E eu possa te acompanhar com isso, para que um puxe a orelha do outro, né? Para que um esteja levantando o outro para o Senhor, né? E é muito importante isso, é muito importante que nós estejamos juntos, porque sozinhos não conseguimos. E não somente a mim você pode buscar as diversas lideranças que tem aqui na igreja, a Thelma, o Andrei, os pastores e muitas outras lideranças, o Rafa, o Felipe, que estão ali. Todos eles podem te ajudar com a leitura. Aqui, todos os domingos, nós temos a EBD, que ocorre pela manhã. E a EBD é muito importante para nós, que nós aprendemos mais da palavra do Senhor. Tá vendo como as coisas ocorrem, tudo para a glória do Senhor? E queria que a igreja se levantasse, parasse por um momento para refletir sobre o que tem faltado nessa questão. Será que você tem agido conforme a exortação de Jesus Cristo? A exortação que saiu da boca de Jesus Cristo, mas não parou ali na boca dele. Passou pela boca de todos os apóstolos, passou pela boca de todos os cristãos ao longo dos séculos, para que não sejamos enganados. Como tem sido a sua vida de oração e leitura da Bíblia? Será que você tem negligenciado ou tem praticado? Que venhamos crescer juntos, lembrando que não estamos sós. Existem pessoas ao seu lado, existem pessoas para te ajudar. Eu precisei de pessoas para me ajudar. Eu tenho certeza que cada um de nós precisa. Eu preciso até hoje. Então, que venhamos refletir sobre isso. Vamos orar? Santo Deus, querido Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa palavra ministrada. Obrigado, Pai, porque foi ressaltada a importância de que não sejamos enganados, ó Deus. Guarda-nos em Ti, assim como diria a oração do próprio Cristo, em João 17, que o Senhor Jesus Cristo não perdeu nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Então cremos, ó Deus, que o Senhor Jesus Cristo nos conservará nesse caminho de justiça para a glória do próprio nome. E esse crer é um crer que resulta em obras, é um crer que resulta em oração, é um crer que resulta em leitura da palavra, é um crer que resulta em pregação do evangelho, é um crer que resulta em criação de novas lideranças. Sabemos, ó Deus, que o teu corpo é um corpo vivo. O corpo de Jesus Cristo, a igreja, é um corpo vivo, não é um corpo morto. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. E o seu corpo está vivo. Está aqui na terra para pregar a palavra do Senhor e espalhar a graça do Senhor Jesus Cristo. Que venhamos ser esse corpo do Senhor, que estamos juntos e unidos para o louvor do cabeça, que é Jesus Cristo. Aguardamos por sua volta e cantamos Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Com o auxílio do Santo Espírito, que venhamos ser santos como o Pai é santo. Pois este é o ministério terreno do Espírito Santo.
estar com a igreja do Senhor. Que estejamos com o Santo Espírito para que a nossa fé aumente e, consequentemente, as nossas obras, ó Deus, para a glória de Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.